Bom, pessoal, vamos começar com mais uma videoaula, tá? Ainda abordando sobre o tema de vetores posição. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, que é o seguinte: uma tira de borracha está presa em dois pontos, A e B, como mostra a figura. Determine seu comprimento e sua direção medidos de A para B. Então, conforme nós vimos nos outros vídeos, para a gente determinar esse vetor que sai de A até B como um vetor posição, nós temos que percorrer no gráfico as medidas que são impressas nos eixos, ou fazer, se eu quero fazer o vetor de A para B, teria que fazer o ponto B menos o ponto A. Também as duas maneiras são viáveis e corretas de se fazerem. Eu gosto, conforme eu disse, eu gosto de fazer pelo caminho do vetor. Então eu estou subindo 3 metros aqui. Isso aqui é componente Z, né? A componente Z já tem 3 metros, porque é paralela ao eixo. Depois eu vou caminhar contra o eixo X 1 metro e depois 2 metros. Então até nesse ponto aqui eu tenho 2 mais 1, 3. Depois eu vou me caminhar no eixo Y mais 2 metros, conforme tem o desenho aqui, puxando a seta, 2 metros. E eu vou subir mais 3 metros. Então esse foi o caminho que eu fiz para sair de A até B. Então nós vamos montar o vetor posição. Então o vetor, vamos chamar ele de AB. Ele tem as seguintes coordenadas. Em X ele vai ter menos 3, por que menos 3? Menos 1 aqui, menos 2 de lá. Então o vetor está contra o eixo. Vou ter que fazer uma seta aqui para mostrar qual é o caminho do vetor. Olha lá, ó. O vetor está fazendo esse caminho. Então se é contra o eixo é negativo, menos 3 metros, menos 3, I. Depois, qual é o caminho que ele percorreu no eixo Y? Ele percorreu somente esse trecho aqui. E esse trecho tem comprimento 2 metros. E é no sentido positivo do eixo. Então, mais 2J. Depois ele subiu. Vamos olhar aqui agora as componentes Z. A componente Z. Ele subiu 3 metros aqui. E ele também subiu 3 metros aqui. Ou seja, se ele está subindo, o sinal é positivo. 6K. Então esse é o vetor posição. Então no enunciado pede: determine seu comprimento e sua direção. Como é que eu vou achar o comprimento desse vetor? O comprimento eu acho módulo de AB é igual a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. Conforme eu já disse, eu não vou adotar o negativo porque isso aqui vai estar elevado ao quadrado. Então, o negativo sempre vira positivo. Mas para quem quiser pode adotar. Pode fazer assim, ó, menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Então, isso poderia ter sido feito também, tá? Vamos extrair, então, o módulo de AB. Calculadora aqui, vamos analisar esse resultado. 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Módulo é 7. 7 o quê? 7 metros. Para finalizar esse exemplo, pede para que nós encontremos a sua direção. E para nós encontrarmos a direção do vetor quando ele está escrito da forma cartesiana, nós utilizamos vetores unitários ou basicamente os cossenos diretores, que é bem simples. Então o alfa, que é um vetor que há uma direção dele, vai ser cosseno a menos 1 da componente que eu estou trabalhando. A alfa é em relação a x, menos 3 sobre 7. Alfa é igual menos 3 dividido por 7, cosseno inverso, 115,37. 115,37 graus.
Vamos fazer agora o beta, que é em relação a y. Cosseno a menos 1 de 2 dividido por 7. Beta é igual a 2 dividido por 7, cosseno inverso. 73 arredondando, 0,4. 73,4 graus. E o gama, que é em relação a z, cosseno a menos 1 de 6 dividido por 7. Então, gama é igual a 6 dividido por 7, cosseno inverso. 31 graus. Então, esses são os ângulos diretores. Quando ele fala medidos de A para B, significa o quê? A mesma forma de eu vir no ponto A e eu escrever os eixos novamente. Então, esse aqui é o Z, esse é o X e esse aqui é o Y. Y, X e Z. Então, esses ângulos que eu acabei de escrever, de encontrar aqui, esse aqui, o alfa, esse aqui, o beta, e esse aqui, o alfa. Alfa, gama, né? Eu acho que eu falei alfa aqui, mas é alfa, gama e beta. Alfa para X, beta para Y e gama para Z. Perceba um detalhe: o ângulo que realmente parece ser maior que 90 graus é o alfa. E, de fato, ele é maior que 90 mesmo. Os outros, até no desenho, está dando para entender que que são menores que 90 graus. O resultado comprova isso. Ok, pessoal? Fica assim então. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.